Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo ao Conexão Beto Andrade, história, trajetória de vida e superação de quem faz. Já quero convidar você para se inscrever no nosso canal. Toda semana temos vídeo novo. E para você se inscrever, basta apertar aqui esse botãozinho vermelho que está aqui embaixo. Isso, inscreva-se. Inscreva-se, ative o sininho e receba as notificações sempre que tivermos vídeo novo. E também ajude o nosso canal, compartilhe, inscreva-se e compartilhe com os amigos, com as amigas, com a família e dê aquele like que é muito importante para a gente. E você preferir também, pode se inscrever nas nossas outras redes sociais, também Conexão Beto Andrade, e mandar para a gente sugestões aqui no YouTube, sugestões de novas histórias a serem contadas, de novas entrevistas, novas pautas. Estamos dando continuidade à série Mulher que Faz, uma homenagem à mulher. Cada episódio conhecemos um pouco mais da mulher que faz, trabalha, ama, sonha, ensina, a mulher resiliente que faz nossa sociedade crescer. Hoje vamos conhecer uma mulher de fé, católica, pedagoga de formação e ensina por amor à profissão. Entre os altos e baixos da vida, lhe faz ter mais fé e ter a certeza de que não está só e que Deus está presente a cada instante. Vamos receber com carinho a nossa entrevistada de hoje, a pedagoga Ingrid Ferreira. Seja bem-vinda, Ingrid, ao nosso Conexão Beto Andrade. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É com grande satisfação que eu estou aqui nesse canal maravilhoso, a convite do nosso querido Beto Andrade, para contar um pouco da minha história. Eu sou Ingrid Ferreira, sou pedagoga, sou, acima de tudo, cristã, católica, com uma fé assim, inabalável. Sou mãe, sou parda, sou brasileira e amo meu país, amo minha vida, sou grata a Deus por tudo, pelos altos e pelos baixos. E estou aqui para contar um pouco da minha história, para que vocês tenham, acredito que minha história pode inspirar vocês, outras mulheres, a terem mais fé, a acreditar que tudo pode acontecer na nossa vida, mas a gente tem que, aquilo que aconteceu na nossa vida tem que ser ressignificado e o que, que a gente pode fazer para reviver, né? Para que a gente possa continuar a nossa história de vida, porque a vida não acaba com um acontecimento, ele continua cada dia, porque Deus é maravilhoso e Ele traz para a gente um novo amanhecer. A vida só acaba realmente quando Ele permite. Então, tudo é permissão dele e a gente tem que estar pronto para acolher e para ressignificar. E, acima de tudo, né, trabalhar um pouco a nossa inteligência para entender os caminhos que a vida nos proporciona. É verdade, Ingrid. Inclusive, recentemente aconteceu um episódio, né, muito delicado na sua vida, na vida da sua família, onde a casa de vocês pegou fogo através do incidente, um incidente comum, né, uma instalação que pegou fogo e aí alastrou a casa toda. Mas eu gostaria de trazer, né, antes da gente falar sobre esse percalço, né, esse percurso da vida, que a gente traduz aí, que tem coisas que é para a gente enxergar outras coisas maiores, né, quando a gente tem ali algumas perdas, e aí a gente recomeça e recomeça às vezes bem mais forte. Mas eu gostaria de conhecer um pouco mais você, Ingrid. Você trabalha, você é servidora pública, é pedagoga, seus pais, eles também têm alguém que é dessa área de educação, do ensino, são pedagogos também? Não. A minha composição familiar, meu pai é falecido há 3 anos, mas assim ele não conseguiu ter um nível superior. A minha mãe também, ela foi até o ensino médio. Só que a gente vem de uma família muito unida e muito visionária mesmo, de dizer assim que moramos num país onde é muito difícil você conseguir seus objetivos. Então,
eles nos ensinaram, eu e mais meus dois irmãos, que tudo na vida a gente tem que conseguir através do estudo. Então, eu tive familiares que tinham realmente uma condição melhor e que esses que tinham uma condição melhor era porque tinham estudado. E aí, eu lembro que minha mãe falava assim: olhe, mas vocês vão ter que estudar para fazer uma faculdade pública, porque vocês têm uma idade muito próxima, eu e da minha irmã, e ela dizia que a gente tinha que passar na universidade pública porque ela não ia ter condições de pagar particular para minha irmã, que era mais velha, e depois, logo em seguida, para mim. Então, não conseguiria pagar duas faculdades. Então, a gente estudava e sempre gostamos de estudar, na verdade. Então, esse foi o norte para a minha vida. Se eu quero conseguir alguma coisa, tem que ser através do estudo. E aí, eu lembro que eu estudava no chão, para poder não ter aquela questão do sono, porque a gente é confortável em cima de uma cama, do sofá, ia dar o soninho e ia dormir. Então, eu ficava no chão mesmo para ativar os neurônios mesmo, uma técnica que Forçar eu mesmo a não parar ali de estudar, né? fiz, porque eu tinha um objetivo maior, que era passar. E aí passamos, e por obra de Deus já na minha vida, eu fiz a faculdade, né, na Federal de Pernambuco, e dali a 17 anos eu estou formada, né, já na área, trabalhando desde muito cedo, e aí foi um começo de uma história já muito difícil, mas eu via caminhos. Eu sou uma pessoa que sempre monto meus objetivos na minha cabeça e só sossego, na verdade, quando conquisto. Então, não sei se isso é um defeito ou uma qualidade, mas tem a questão de eu traçar objetivos e realmente eu focar neles. Quais foram os objetivos que você demarca na sua vida como objetivos grandes que você conseguiu? Primeiramente, foi passar na universidade pública, certo? Então, quando eu passei na universidade pública, eu já trabalhava numa grande empresa, assim, particular, mas, inclusive, era uma empresa que eu que eles não tinham a intenção de demitir, não, eles não têm a intenção de demitir facilmente um profissional. E eu passei lá 2 anos, e nesses 2 anos eu pensava assim, não, eu tenho que conseguir um emprego público, porque eu tinha medo do desemprego, tinha muito medo disso. Então, eu tracei o segundo objetivo, que era passar no concurso público. Com a mesma técnica de estudar no chão, eu continuei com essa técnica porque eu vi que deu certo. Então, assim, para mim funcionou. E aí eu comecei estudando, estudando e consegui passar em 4 concursos públicos. 4 concursos? 4. O primeiro foi na Secretaria de Educação de Jaboatão, só que como eu já estava formada e o concurso primeiro que eu tinha feito era para nível médio, então eu ainda assumi e passei uma semana trabalhando. Quando o secretário de Educação na época me chamou e disse, olha, eu vi que você já é formada em nível superior, e eu gostaria de dizer que, nesse caso, não tem condições de uma progressão para você passar para ser professor da rede, para ser um coordenador ou um diretor. Então, estou lhe explicando isso para que não frustre seus objetivos enquanto seguir essa carreira aqui. E aí, depois, em seguida, depois de uma semana de avaliação, eu mesma no trabalho, eu decidi pedir exoneração. Mas porque, assim, eu queria algo mais. E eu continuei estudando, estudando e passei no segundo concurso. E aí o segundo concurso foi na área de assistência social. Muitas pessoas diziam, o pedagogo na assistência social você vai se dar mal, vai trabalhar com meninos infratores, e nada disso me assustava. O que me colocava, eu disse, não, eu vou experimentar o novo, e eu sei que, meu Deus, vai me guiar, vai me orientar a cada passo. E eu assumi esse concurso, porque foi um concurso, inclusive, muito concorrido. Para você ter ideia, eram 6 vagas, e a concorrência estava 134 candidatos para uma vaga. Todos eles formados com o mesmo perfil que eu. E aí eu passei em terceiro lugar, empatando na época com o segundo, porque eu era um pouco mais jovem. Então, o mais jovem vai para, sempre nos concursos públicos, deixa para depois, porque é ordem de classificação por idade.
Então, eu fiquei em terceiro, pude até escolher ainda onde eu iria atuar, e atuei com crianças e adolescentes, e foi uma escola muito grande para mim. Então, mas só que eu só trabalhava 6 horas, e eu dizia assim, ainda posso arrumar outro emprego, outro serviço público, já que a minha profissão dá direito a mais de um concurso público. E eu continuei no esforço de estudar para concurso. Chegou ao segundo, então. E aí, o segundo foi como professora da rede municipal de Recife. E aí, assumi e passei 6 meses. Só que, como eu estava no pique de estudo muito grande, eu fiz um outro concurso, que foi diretamente para supervisor pedagógico da Secretaria de Educação de Moreno. Então, como o concurso era um nível, ainda na minha profissão, ainda melhor do que o que eu estava, que era como professor, eu assumi também. Então, passei 7 anos da minha vida indo todos os dias pela BR para um município que fica a 25 quilômetros de Recife, que é onde eu resido. É relativamente perto, mas não é tão perto assim, pegando ônibus, né? Tendo o Isso, trajeto de deslocamento de casa até onde está o ônibus da cidade de Moreno, realmente há um deslocamento e há algumas horas, porque se fosse de carro era em torno de meia hora, né? Meia hora. E de ônibus é muito mais do que isso. isso, isso. Então, eu fiz o sacrifício por conta de que eu já tinha uma filha pequena, então eu fiz o esforço de, assim, eu vou conseguir um outro emprego, então com outro emprego eu pago um carrinho para poder me deslocar mais rápido, para chegar no horário e cumprir o meu trabalho. Então foi assim que eu fiz e a jornada não foi fácil, porque em Moreno, não era no centro de Moreno, eu trabalhava 5 quilômetros dentro da cana-de-açúcar. Então, quando eu chegava no município de Moreno, eu entrava para aquelas estradas de barro, 5 quilômetros para uma área rural. Então, passei esses 7 anos dessa forma e fui convidada para trabalhar na Secretaria de Moreno, que era no centro da cidade, onde passei um ano. E aí ficava nos dois empregos. De manhã eu estava em um e à tarde em outro. Depois disso, fui. Aí sim, aí eu tinha pedido a exoneração do de professor, porque a gente não pode ter 3 cargos. Então, eu fiquei com um em Recife, na Secretaria de Assistência Social, e esse de Moreno. Então, eu tive um convite também. Acho que quando a gente desenvolve um trabalho assim significativo, que a gente, primeiramente, gosta muito do que faz, entendeu? Então, não fica só nos muros onde você está, ele se expande mais além. Então, surgiu uma oportunidade de eu trabalhar na Secretaria de Saúde de Recife, foi quando houve um convite, e eu aceitei por vários motivos. Primeiro deles era a distância, por conta de que eu já tinha tido um segundo filho, e ele era pequeno, e eu preferi não estar me expondo tanto a uma BR, onde tinha todos os dias muitos acidentes, e era muito arriscado. Então, nesse caso, faz 3 anos que eu estou em Recife, cedida pela Prefeitura do Recife, para atuar na Secretaria de Saúde, onde eu trabalho com formação de servidores da Secretaria de Saúde do município de Recife. Essa formação de servidores, o que seria? É servidor da área de educação, da área de saúde? São servidores da área de saúde mesmo, médicos, psicólogos, terapeutas, e eles têm a carreira de plano de cargos e carreiras dentro do serviço público. Então, ele está lá, o médico, todos os dias no seu ambiente de trabalho e dentro de uma política que é política de educação permanente, ele tem as atualizações, cursos que eles fazem e a gente acompanha por conta da certificação. E, por exemplo, agora que estamos enfrentando a pandemia da Covid-19, então nós estamos fazendo os cursos online. Então, o município ele traz várias formações e a gente faz essas formações com profissionais capacitados também e certifica. Para esses médicos e outros profissionais que vão
que estão à frente nos hospitais aí de campanha, que estão à frente dos hospitais que estão dando atenção especialmente ao Covid-19, né? E aí vem vários tratamentos, várias fórmulas, várias técnicas. Exatamente. Também com, por exemplo, a gente está fazendo uma grande campanha de vacinação. Tudo é novo, a vacina é nova, a forma de aplicação, os efeitos que ela dá na pessoa que é vacinada. Então, tudo isso precisa ser atualizado a todo momento. Para você ter ideia, quando a gente iniciou a campanha, era um tipo de vacina, hoje temos vários. E aí, os profissionais técnicos da área de saúde também, o técnico de enfermagem, ele precisa de uma formação mais atualizada dessas técnicas, tanto para não perder o insumo, né, da vacina, como também para atender de melhor qualidade o nosso usuário. Tantas coisas que você passou aí, né, de superação, né, de sonho, de ter as coisas, de conseguir passar no concurso público, de estudar, né, ficar no chão ali querendo mostrar para você que você conseguia, né, vindo de uma família simples, mas com muito amor, com muita dedicação, com muita educação ali dos seus pais. Existiram outros sonhos também, o sonho da casa, o sonho de ter ali esse seu lar. E vocês conseguiram construir uma casa justamente com a ajuda sua também. Isso, na verdade, assim, eu nunca consegui comprar a minha casa própria. De tantas dificuldades que meus pais passaram, eu comecei a trabalhar muito cedo, dando aula de reforço em casa. Como eu já tinha, tipo, que essa vocação para o ensino mesmo, eu aproveitei isso e comecei trabalhando em casa. Só que meu pai também não tinha comprado uma casa própria, então o espaço que a gente utilizou para construir uma casa, que na verdade foi um aproveitado um desmembramento assim, de um terreno da minha avó, que faleceu aos 94 anos e deixou assim que a casa dela, que era muito grande, fosse dividida em 3 casas para familiares mesmo, entendeu? Então, assim, a parte que coube a meu pai era um vão. Então, assim, ele não era distribuído em quartos, sala, cozinha. Então, meu primeiro emprego foi justamente eu e minha irmã, a gente se dividia, porque meu irmão era muito pequeno. Então, era tipo assim, eu pegava um empréstimo, fazia toda a reforma, pagava pedreiro, e minha irmã comprava os móveis. Então, era sempre assim, uma questão de conjuntura familiar, que a gente se juntava e via as possibilidades. Um ajudando o outro a construir o bem-estar de todos. Isso, exatamente. E aí, nesse percurso, eu me casei, fui morar de aluguel, certo? Porque eu já tinha outras situações, por exemplo, meu pai adoeceu, e mesmo com a pequena reforma que a gente fazia, sempre tinha que adaptar. Então, era sempre uma reforma em cima da outra, né? Então, Aquele puxadinho brasileiro, né? Puxa aqui, puxa ali. Exatamente. E aí, eu lembro que a gente foi tanto puxadinho que tinha quarto que não tinha janela, entendeu? Tinha quarto que não tinha janela. E aí, eu também sou extremamente alérgica, então a gente fez tipo um padrão de hospital, com cerâmicas na parede para ficar fácil a limpeza. Era tudo pensado realmente com dinheiro curto, o que a gente podia fazer para tentar atender ao máximo. Então, foi toda uma estratégia mesmo para poder sobreviver. E aí, na minha separação, foi no período que meu pai também faleceu e minha mãe ficou só em casa. E eu decidi não ficar mais em aluguel e vim morar com ela. E aí foi outro puxadinho, porque eu já voltava com 2 filhos e solteira, não é? E aí era mais difícil ainda alojar no padrão da casa que tinha. Então já vai mais a organização de espaço. E assim, uma parte delicada, porque a questão das separações nem sempre são amigáveis
ou nem sempre, talvez, as pessoas pensem da mesma forma, tenham o mesmo Deus no coração, porque eu acho que um Deus é um só. Mas praticar a bondade, praticar a paz, nem sempre as pessoas pensam dessa forma. Então foi muito difícil. É uma particularidade que, assim, até eu entro assim, em detalhes, porque eu lembro que teve questão de ameaças, teve várias questões bem pesadas mesmo, sabe? Que foi um dos momentos, inclusive, mais difíceis da minha vida. E que você conseguiu superar e hoje está bem, graças a Deus. Foi muita oração, aquele joelho em terra mesmo, de jejuar, de colocar assim, onde você não encontra mais saída, você, mesmo assim no escuro, está de crente que vai surgir uma porta, vai conseguir sair daquela situação. Quando eu chego de volta na casa da minha mãe, que consigo um pouco me estabilizar, que aí vem a pandemia, vem o financeiro, que mesmo sendo servidora, mesmo tendo meu salário assim todo mês garantido, a inflação está muito grande, tudo subiu demais, os preços, então assim está difícil até para quem tem um salário assim no final do mês. Eu fico imaginando assim como estão se virando as pessoas que não têm. E eu também trabalhava na igreja, eu sou, né, catequista, mas a vida chegou um momento que até isso, acho que para abalar a fé da pessoa, que tudo acarretava, porque eu teve época de eu trabalhar de domingo a domingo. Então, nem isso eu poderia dar como se fosse ao luxo de parar o trabalho. Você é de qual Mas paróquia? Santa Luzia, na estância. Santa Luzia. Isso. Então, eu sou devota de Santa Luzia, porque tem toda uma história também de vida, de superação, de filhos, de ter tido contato com um gato quando estava grávida, e aí tive sensibilidade à toxoplasmose, então fazer promessa, fiz várias promessas, inclusive a promessa de passar no vestibular na Federal foi a primeira promessa que eu fiz, que alcancei, então é uma história de religiosidade e que vem, inclusive, da minha mãe, porque ela é daquela que eu nunca vi uma pessoa com a fé tão inabalável quanto ela. Ela é daquela que, eu digo a ela que ela é muito abençoada, porque tudo que ela pede ao Senhor, Ele dá. E Ele dá. agora, nesse mês de maio, de março, né? Exatamente no dia 9 de março desse ano de 2021, acontece algo que é para talvez provar ainda mais a fé de vocês, que acontece na casa de vocês um incêndio. Isso. Há 5 dias atrás do incêndio, eu tinha recebido espiritualmente a presença dos anjos de Deus, que são intermediários na nossa religião, são intermédios de Deus nas nossas vidas, eles agem por intermédio. Então, eu tinha feito uma corrente mesmo de recebê-los, de fazer oração, de acender vela, entendeu? Então, a princípio, a gente até pensava que tinha sido a vela que tinha incendiado, mas depois a equipe técnica disse que não, que tinha sido um curto-circuito provocado pelo ventilador, que foi onde o fogo ocasionou o primeiro. E no dia 8, que foi o dia da mulher, foi o dia que eu trabalhei, porque a gente está em sistema de rodízio também por conta da pandemia. E quando foi na terça-feira, dia 9, era o dia que os anjos iam-se embora da minha casa, espiritualmente. E aí tem todo um ritual assim para a gente fazer os pedidos quando ele chega. E eu tinha feito um dos pedidos em relação a Deus me proporcionar uma mudança de vida. E eu chego a me arrepio quando falo, porque assim é uma coisa tão de fé inabalável, porque eu dizia assim nos meus pedidos, eu lembro, e isso eu estou revelando porque é testemunho. E aí eu dizia assim, Senhor, eu enquanto ser humano, eu não tenho mais força para aqui na Terra mudar a minha história de vida. Eu não tenho. A parte financeira, eu não tenho nem mais como.
a parte estrutural, porque, inclusive, meu filho estava adoecendo muito com crise alérgica, porque por a gente morar numa avenida, tem muito aquele pó preto de asfalto, então ele estava adoecendo muito. Pessoas até nem acreditavam que a frequência das crises dele. Mas, assim, como eu tenho um comprovante e tenho o meu Deus, que eu não minto para ele, então eu dizia assim, eu não tenho mais forças, não tenho mais. Mas eu sei que o Senhor vai me dar o caminho. Eu confio em ti. E aí, nesse dia, o ritual de saída dos anjos era, com os pedidos que a gente tinha feito quando eles chegaram, a gente queimava realmente, depois do horário certo, a gente queimava e jogava em água corrente. Só que o horário para queimar era às 9 horas da noite do dia 9. E aí, quando amanheceu o dia 9, meu filho disse, mãe, vamos cortar o meu cabelo, porque eu já não estou aguentando mais. Por conta de pandemia, inclusive eu que tinha cortado o cabelo dele em casa da última vez. E ficou um pouquinho troncho, assim, é errado, né? Não, sou pedagoga, não sou cabeleireira, né? Então, cada um no seu quadrado, né? E aí eu disse, vamos, filho. Peguei ele, a gente foi eu, minha filha e o meu filho. E minha mãe ficou em casa, sozinha. E aí a gente saiu. Quando a gente saiu, questão de 10 minutos, minha irmã liga para mim, Ingrid, volte para casa, porque a casa pegou fogo. Na hora, a ação de ser humano é se desesperar. Eu não vou mentir, eu me desesperei. Primeiro porque eu tinha deixado a minha mãe só em casa. Então eu ficava gritando no telefone, cadê minha mãe, cadê manhã, cadê manhã? E ela, venha para casa, venha para casa. Eu liguei o alerta no carro e em 5 minutos eu estava em casa. Só que quando eu cheguei, eu já não conseguia nem chegar perto da casa. Eu só via de longe, do outro lado da avenida, a casa pegando fogo por dentro, no meu quarto, no quarto da minha filha. E como foi muito rápido, porque tinha muito papel, muito livro no meu quarto, muito pano assim mesmo, e tecido, e aí começou a pegar fogo muito rápido. Pegou fogo no ar-condicionado, então teve explosões. E eu, minha filha e meu filho assistindo. E eu lembro que eu ficava gritando assim, meu Deus, me mostra, me dá a inteligência para entender tudo o que está acontecendo. E me ajuda a recomeçar, porque eu não sei por onde. E aí eu ficava gritando assim, minha mãe está lá dentro, minha mãe está lá dentro, tira minha mãe, tira minha mãe. Aí foi quando o padre da paróquia, Santa Luzia, e aí eu posso revelar o nome dele porque ele é muito da família, além de ser pároco nosso de lá, ele é muito família também. Padre Ismael, inclusive eu quero dar um abraço para ele, certo? E agradecer de coração tudo que ele fez, porque foi quando ele me segurou assim, disse, Ingrid, se acalme que sua mãe está viva, não aconteceu nada com ela, e ela está lá do outro lado, você só não pode vê-la, mas eu garanto que ela está viva. E sua irmã já estava com ela, né? Estava porque minha irmã, e aí é onde a gente entende como foi que tudo aconteceu, porque na hora que eu saí, minha irmã chegou na minha casa de visita, que ela também tinha tido um sonho com meu pai que é falecido na noite anterior, porque não era rotina da minha irmã é enfermeira e dá plantão, trabalha o dia todo, então ela tinha tido um sonho onde meu pai dizia assim, vá para a casa da sua mãe para salvá-la, faça massagem no coração dela e tire ela de lá. Então minha irmã tinha chegado de supetão na minha casa e estava trabalhando por celular, numa reunião online também, e disse assim, mãe, que cheiro de fumaça é esse? Que cheiro de queimado é esse? Ela disse, deve ter sido a sopa que queimou, deixa eu ir no fogão olhar. Quando chegou lá, disse, não, não é a sopa. Ela disse, então vá no quarto de Ingrid e verifique se tem alguma coisa ligada, televisão ou carregador, celular, alguma coisa. Quando ela abriu, porque como eu disse, a casa era muito cheia de puxadinho, então tinha uma porta fechada que dividia na sala e a partir dali eram 3 quartos comuns, assim, um passava por dentro do outro para chegar ao terceiro quarto, por exemplo. E aí, quando ela abriu a porta, já veio a fumaça. Quando ela abriu a porta do meio, que era uma segunda porta, já estava em chamas. E aí, minha irmã ainda tentou jogar uma água, mas como a cozinha ficava distante do meu quarto,
ela não conseguiu mais, porque a partir do momento que minha mãe abriu a porta que estava em vácuo, subiu aquela poeira, aquela fumaça branca. E aí ficou logo com os olhos ardendo e já não conseguia enxergar nada. Então, o esforço foi mais de abrir a porta mesmo, que passaram até alguns segundos para abrir, porque já não conseguiam enxergar onde abria, então foi um pânico, elas dizendo que assim, o medo era de morrer, porque é muito rápido, a fumaça tomou conta de tudo, então elas, quando abriram a porta, gritando já socorro, já vinha um senhor com um extintor de carro, porque já tinha visto a fumaça por cima da casa, porque a casa, como é antiga, de construção antiga, é muito alta. Então, como pegou fogo no PVC e na madeira, começou a sair já fumaça por cima. Então, os vizinhos, inclusive, viram primeiro até de que elas que estavam dentro. E aí, quando elas saem, eu já ainda não tinha chegado, e aí foi quando o vizinho disse que não tinha condições de apagar com o extintor. E aí foi quando chamaram os bombeiros, e os bombeiros chegaram em cerca de 30 minutos, e nesses 30 minutos a casa ficou, não deu mais para salvar nada, nada, nada. De Ainda forma foi muito total. rápida, né? Inclusive o teto, né, o PVC, quando o PVC queima, quando queima plástico, cai um pedaço de plástico com fogo e já queima embaixo, né? Foi o que É, aconteceu com a cozinha. e- A cozinha, o fogo foi pelo teto do PVC, e quando chegou na cozinha, ele desabou, assim, todo o PVC queimado em cima de máquina de lavar, fogão, geladeira, tudo. Aí saiu armário, derretendo tudo. Ficou como se fosse uma crosta preta em cima dos eletros, de tudo. E aí, não, realmente, inclusive, como a construção era antiga, até as paredes que eu levantei nova, elas racharam. a gente está mostrando aqui algumas imagens. Essa imagem Isso. aqui é a imagem que chega o bombeiro. Isso. Inclusive, está até ali ainda uma bacia que foi a que minha irmã utilizou para, primeiramente, tentar apagar o fogo. Essa é a entrada da minha casa. E, na verdade, como ela saiu com a bacia, jogou fora, né? E aí, logo em seguida, a entrada dos bombeiros, e eles tentando apagar o fogo. E, assim, tá muito difícil porque estava realmente tomado, o teto já tinha. Aí nessa foto, nessa imagem, que é a janela do quarto da minha filha, o ar-condicionado já tinha explodido, né? Que deu uma explosãozinha aí. E assim, muito difícil ver essas imagens ainda. E o teto já não tinha mais teto, você pode observar que tem outras fotos que mostram a diferença da minha casa para da minha prima, que ainda tinha o teto. Então, essa parte aí ficou toda destruída, porque tinha parte das madeiras mesmo do teto. Pronto, aí a minha sala, né, de casa, era até uma sala grande, e onde tinha um sofá, cadeira de balanço, uma estante, bebedouro, meus livros, todos os brinquedos do meu filho estavam aí, que eu tinha retirado do quarto dele. E uma das coisas que o bombeiro falou foi que a casa, o terreno da casa mesmo, era relativamente grande, mas cheio, se tornou um labirinto, porque como era muito mal dividida, você via, por exemplo, o tamanho da sala é o tamanho dos 3 quartos. Os 3 quartos cabiam na sala, entendeu? Porque eu passei uma parede, que era um vão só, e no outro eu dividi para 3 quartos. Um para mim, para meu filho e para minha filha. O quarto da minha mãe fica mais atrás ainda, depois dessa sala. Então, os bombeiros chamaram de labirinto. Era um labirinto para poder. A casa era um labirinto. Então, ficou tudo muito mais difícil para que eles achassem os focos de fogo. Mas. Inclusive, essa parte aqui do banheiro, né? Também até o banheiro ele pegou fogo até lá. Pegou fogo. Pegou fogo. E esse banheiro aí, ele estava desativado, na verdade, porque foi quando meu pai faleceu e a gente não estava mais usando ele, porque ele já não entrava no banheiro, já não conseguia, então não era adaptado para ele. Então a gente estava utilizando um outro banheiro que era depois da cozinha. Então, dessa sala aí que vocês viram, tinha ainda um corredor para chegar na cozinha
para depois chegar no banheiro. Então, esse banheiro que vocês viram era um banheiro que a gente estava guardando os brinquedos do meu filho, que não cabia no quarto dele, entendeu? Então, a gente usou como armazenar algumas coisas que não tinha condições de botar em outros lugares para evitar poeira. Então, era tudo, assim, uma organização e que mesmo assim, realmente não sobrou nada. Ô Ingrid, agora nesse momento é um momento de recomeço, né? Então várias pessoas ajudaram você, a sua família, seus filhos, a sua mãe, né? E continuam ajudando a vocês a seguir a vida. E agora também teve a iniciativa aí de amigos de fazer uma vaquinha virtual, que essa vaquinha virtual a gente vai colocar aqui no nossa descrição do vídeo, e estamos colocando também aqui a imagem, né, da vaquinha virtual, para que as pessoas também, você que está aí nos assistindo agora, possa também dar a sua parcela de contribuição se você se sentir tocado, né? Então, nesse momento agora, Ingrid, é um momento que muitas pessoas estão ajudando, inclusive teve um rapaz que fez um vídeo, né? Eu vou mostrar aqui a parte do vídeo, que inclusive ele fala das rachaduras, né? Das rachaduras do prédio, que foram vários lugares rachados, né? O prédio inteiro, ele terminou ficando... Aí, galera, estou aqui na frente da casa. Certo? A casa dela é essa daqui, ó. Certo? Não é pra gente se sensibilizar, mas não, é mostrar a realidade mesmo, o que aconteceu com eles, entendeu? E assim, eu fiquei muito triste, por isso que eu tô fazendo isso tudo, com isso que aconteceu. O resto da casa, que era a entrada, uma sala que tinha de entrada, entendendo? Ficou dessa forma. O telhado. E assim, foi muito triste o que aconteceu. Eu fiquei realmente chocado. Eu vi isso aqui ontem queimando e sem poder fazer nada. Os bombeiros aqui, entendeu? E a gente sem poder fazer nada. Infelizmente isso aqui é um pedaço da casa. A casa ela vai muito para lá para trás, entendeu? Apenas o quarto. Mas como é que ficou? É uma construção antiga, certo? É uma construção... eles estão aqui há mais de 30 anos, 40 anos, entendeu? Mas era deles, né? Você vê que parece que condenaram até a estrutura mesmo da casa. Ela se rachou todinha. Como é uma construção antiga, ela se rachou todinha, tá vendo? Lá em cima como ficou. Olha a rachadura que deu em tudinho na casa. E disse que por dentro tá toda rachada, você pode ver lá as paredes. Eu acho aqui só derrubando mesmo. Ele é o pai do namorado da minha filha, o Rodrigo. Ele, assim, ele ficou muito sensibilizado mesmo, porque era uma pessoa que sempre estava levando o filho lá para casa, entendeu? O filho conhecia todos os espaços, conhecia a nossa rotina, então ele foi uma das primeiras pessoas, inclusive, a chegar e ficar, assim, muito sensibilizado e, assim, com a mesma sensação, inclusive ele depois disse a mim, a mesma sensação que eu tive, que foi de impotência. A gente não podia fazer nada para salvar nada mais, entendeu? Então, assim... Até você vê que nessas imagens aí dá para ver que a casa era toda na cerâmica, nas paredes, e nem as cerâmicas ficaram. As cerâmicas, na verdade, explodiam, assim, se soltavam e explodiam, acarretando perigo de pessoas chegar até perto. Então, a Defesa Civil, ela realmente interditou o prédio todo, porque tem rachadura até dessa parte de onde começa o vídeo, a parte que é para a avenida. E aí ela disse até assim, que se a gente quisesse, por questões familiares, de permanecer com essa mesma estrutura, porque ela é antiga, tipo assim, histórica, essa questão toda, e a gente teria que ter uma boa empresa para poder fazer, porque tinha que utilizar dessa parte, justamente aí, que tem uma rachadura bem grande. Então, ela disse que tinha que ter uma tecnologia bem diferente para poder reconstruir e preservar a estrutura. E não é essa a nossa intenção, realmente, não é essa a intenção de preservar, porque seria um custo muito maior e a gente realmente não tem condições nenhuma. Como talvez o custo mais barato seria demolir as paredes do que tem, recomeçar do zero,
né? E aí talvez ter ajuda aí, né, de organizações que possam fazer essa demolição, né, com segurança, inclusive com segurança para as casas ao redor, né? Levar esse material, né, que pode também ser, hoje, um material de construção, ele pode ser reciclado, né, por máquinas Sim. especializadas, ele virar areia, né, areia e fazer vários outros tratamentos. Então, hoje, o que você está precisando justamente fazer essa demolição dessas paredes que não servem mais, né, para reconstruir, porque vai ficar muito mais caro a obra, e ajuda para poder comprar materiais e mão de obra. É, como eu disse, a gente ficou no começo, lógico, desesperado, mas a gente confiante que Deus ia pôr os anjos que saíram naquele dia da minha casa iam voltar de alguma forma. E aí a gente, no início, a gente não teve assim cabeça realmente. Teve algumas pessoas que chegaram lá para filmar, pedir para fazer entrevista, eu não tive condições, mas depois a gente contou com esses anjos que eu estou falando, são pessoas que nos ajudaram a pensar. Então, uma pessoa disse, vamos fazer uma vaquinha. A outra pessoa disse, mas vamos ter um novo sistema de Pix que você pode colocar, então vamos fazer isso também. Então, chegou outra pessoa que disse, posso fazer um vídeo, como foi esse rapaz, posso fazer um vídeo para divulgar? Pode. Então, a gente começou sensibilizando as pessoas. Então, tinha outro que chegava assim, meus filhos diziam, posso marcar algum famoso para tentar ajudar? E eu dizia, pode, tudo pode para a gente ajudar. E aí eu comecei também tendo a ideia de, assim, tinham pessoas que não tinham como disponibilizar nenhum valor, mas poderiam ajudar com o seu serviço. Então, o pedreiro, que sempre eu paguei a ele para poder ele construir o puxadinho, né, que eu chamo, ele chegou e disse, Ingrid, o que você precisar, eu vou lhe ajudar. Então, você pode contar comigo. E, assim, eu só vou realmente cobrar um valor bem baixo, para não dizer, porque eu vou ter que deixar de trabalhar para poder lhe ajudar. Mas o que eu puder fazer, eu vou. E aí eu comecei pedindo também, assim, por exemplo, eu precisava de um engenheiro para poder olhar a obra e ver o que podia fazer depois que a defesa liberasse o prédio. Então, meu cunhado conseguiu um engenheiro, um amigo dele, para vir olhar a obra. E aí a gente conseguiu um arquiteto. Uma amiga minha disse assim, Ingrid, quando chegar na parte de eletricista e pintor, eu sensibilizei 2 profissionais que eles se dispuseram a fazer de graça, né, sem custo nenhum para você. Então, eu fiz um checklist, na verdade, dessas doações, de tudo, tanto de profissional como de coisas mesmo, porque a gente também teve como a gente é da igreja, então a gente tem um alcance muito grande por conta da comunidade paroquial. Só que a comunidade, lógico, tem todo assim, tinha pessoas que doavam e não sabiam, por exemplo, a idade que meu filho estava, entendeu? Então, doou coisas assim, sapato de bebê, roupas femininas de bebê, ou então outras que não tiveram, assim, uma utilização imediata. Então, tudo aquilo que a gente fez uma triagem, contou com uma equipe também de anjos para fazer essa triagem. Depois que essa triagem foi feita, a gente, graças a Deus, a gente atendeu já a nossa prioridade, né, a nossa necessidade prioritária, e aí a gente, além da nossa necessidade, ainda ficou muita coisa. E eu disse, meu Deus, e agora o que eu vou fazer com essas coisas que sobraram, que não vai caber na gente mesmo? Aí outro anjo disse assim, Ingrid, eu tenho uma ideia. Porque eu disse assim, eu vou organizar para doar de volta a outras pessoas que precisem, porque o incêndio aconteceu na minha casa nesse dia. Mas outras fatalidades estão acontecendo a cada dia. E outras famílias, né? Com tantas outras famílias, né? Exatamente. A minha primeira ideia foi essa. Aí outra pessoa disse assim, Ingrid, eu entendo a sua caridade, a sua solidariedade, mas vamos tentar primeiro reverter esse dinheiro, essas doações em dinheiro, porque você vai precisar também do dinheiro para a construção. E eu disse, mas como eu vou fazer isso? Ela disse, faça um bazar beneficente.
porque a gente recebeu coisas boas também, entendeu? Eu recebi, para você ter ideia, eu recebi roupa com etiqueta. Entendeu? Então, assim, roupa com etiqueta que eu fiquei e roupa com etiqueta que eu não pude aproveitar. Então, assim, eu disse, meu Deus, essa pessoa doou com etiqueta e não vai servir. O que é que eu faço? Aí eu liguei para a pessoa e disse, olha, eu estou devolvendo porque não coube realmente. E ela disse, não, você vai fazer o seguinte, a minha ideia é que você faça um bazar. Faça um bazar assim, peça por R$1, peça por R$2, porque cada dinheiro que cada valor junto vai somar um valor X que vai contribuir ainda mais para a sua construção. Eu acho que pode até fazer, estimular, né, as pessoas a até verem quanto é que podem dar, né? Cada um, na hora, né, de ver a peça, coloque o preço e leve a peça. Sugestão, né? Porque R$2, R$1, né? Ele ainda é pequeno para o montante que precisa, né? E lógico, tem pessoas que R$1, R$2 será difícil tirar do bolso até para fazer algumas coisas, né? Que necessita realmente, a gente sabe disso, né? Mas existem outras pessoas que a gente sabe que uma roupa, uma peça que custa 70, 100 e poucos reais, às vezes, né? Ela desembolsar R$10, né? Ou algo parecido, vai dar uma ajuda, né? Bem maior, muito maior. E os anjos já estão orientados para, assim, se a pessoa gostar e disser, mas meu dinheiro acabou, aí eu digo assim, aí entra o lado aí volta para o meu lado da solidariedade. Eu digo, não façam a pichincha da pessoa não poder levar, faça a pichincha para a pessoa poder levar, para atender também aqueles que... Então, assim, se eu fui agraciada, eu me sinto no dever de também continuar, porque assim, a gente sempre fez esses trabalhos, mas assim, essa hora é onde a gente está mais tocada. Eu disse assim, ontem foi que eu voltei a sorrir, porque eu sou uma pessoa muito alegre, eu sou uma pessoa muito feliz, eu brinco com tudo, eu sou uma pessoa que eu não estava conseguindo mais sorrir. Então, ontem eu recebi alguns familiares, esse final de semana, na verdade, que moram um pouco mais distante, mas que vieram nos dar um abraço, trouxeram as suas doações e a gente agradeceu. E na descontração de família, no final de semana, eu consegui sorrir. E minha irmã, na hora, disse, que bom que você conseguiu sorrir, porque a gente não consegue ver você só chorando, só triste e só parada pensando no que vai fazer. Acalme seu coração. E a gente realmente busca a força um do outro, porque, inclusive, para você ter ideia, um colega do meu cunhado disse assim, olha, eu tenho um apartamento mobiliado nas Graças que pode acolher a sua sogra, sua cunhada e seus dois sobrinhos. E ele veio com a proposta para mim e eu disse, eu não quero. Apesar de ser até mais próximo do meu trabalho, mas eu agradeço de coração. É mais um anjo que colocou. Mas se eu fosse para lá, ia ficar só a gente que foi vítima e ficar no sofrimento daquelas paredes. E eu vindo para a casa da minha irmã, apesar de que é um pouquinho distante, é aqui em Aldeia, mas eu tenho o aconchego do lado dela, que é onde eu venho passar o meu final de semana, é onde eu tenho a palavra de conforto dela, onde a gente, várias cabeças pensantes, é mais forte. Um dando a mão ao outro, está conseguindo reviver. Como a gente disse, a gente fez a vaquinha, a gente fez... Inclusive, eu estou colocando aqui na tela justamente a vaquinha, a sua conta aqui do Banco do Bradesco, né? Bradesco, que é onde eu recebo meus vencimentos da Isso, prefeitura. é o Banco Bradesco e está aqui, né, para que as pessoas possam... Bradesco, Ingrid da Silva, e tá, agência 6108-5, conta 0302381, dígito 8, conta corrente. A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo, acesse a descrição do vídeo, que vai estar lá a todos esses detalhes que a gente está passando para você agora, e também a chave do Pix, né, do Pix. Vocês podem acessar a todas essas informações. Ingrid, a gente, nesse momento, a gente está, né, vendo, né, que é um momento de muita fé para seguir, né?
para seguir. É um momento de muitas necessidades, de muitas indecisões, mas a fé, ela é a única coisa que vocês estão ali se sustentando e sabendo que não estão só e que vai dar tudo certo no tempo que a gente não sabe ainda exatamente, né? No tempo aí de Deus, no tempo dos anjos, que estão todos aí ajudando vocês. Nós cremos nisso, cremos mesmo. A gente se solidariza assim, com as mensagens, fica se conforta, inclusive, porque cada pessoa que doa no Pix, por exemplo, ela pode enviar uma mensagem. Então, tem gente que faz doa R$ 1 e diz assim, a contribuição é pequena, talvez nem tenha valor, mas eu estou doando de coração. Então, essas mensagens, elas tocam de uma profundidade que você não tem noção. E eu faço questão, eu estou assim, na medida do possível, respondendo todas elas. Pelo aplicativo a gente consegue responder. Então, assim, não é só uma questão do valor simbólico, é uma questão de atitude, de solidariedade, sim. Então, você que disponibilizou o seu tempo para tirar R$ 1 da sua conta e transferir para uma família que está realmente necessitada, tem um valor muito grande, espiritual mesmo, de você contribuir com o que você tem, porque não é só, como a gente chama de dar uma esmola, não é isso. É você ter no seu coração a bondade de ver pessoas passando uma necessidade e se comover com aquilo, porque ainda estamos vivendo um momento assim, muito difícil com essa pandemia. Eu que estou na área da saúde, estou vendo assim, muitas pessoas ainda, umas sem acreditar, outras sem ter mesmo a responsabilidade com o outro. Né? A partir do momento que eu não uso uma máscara, eu estou botando em risco não só a minha vida, como a vida do outro. E hoje em dia, tocar o coração das pessoas não está sendo uma coisa fácil, porque se fosse fácil, a televisão está aí mostrando quantas pessoas morrem por dia por essa doença. E termina que a situação do outro se torna banal, entendeu? Então, ver uma pessoa que passou por uma situação dessa na família, tem pessoas que passam, veem e não se comovem. Então, você conseguir atingir o coração do outro é mais difícil. E a gente está conseguindo isso, mas não só por ter pessoas aqui ao meu redor. Eu sempre coloco que é Deus que quando ele, tipo assim, no meu pedido, no meu implorar, de dizer assim, me tira dessa situação, porque eu já não consigo mais, ele tirou da forma dele. E eu nem questionei e só fiz aceitar. E eu só pedi, a gente tem a questão de pedir, né? Sempre, e eu dizia assim, eu aceito, só não me abandona, porque eu não sei também como caminhar diante do que está. E ele fez a obra completa. Ele está fazendo a obra completa, porque ele está colocando pessoas para me ajudar, não só com dinheiro, não só com roupa, não só com palavras, mas com ideias de como reconstruir. Então, são esses anjos que eu venho aqui agradecer, entendeu? Em especial. E, assim, a fé da gente nunca vai ser abalada, eu queria dizer isso, assim, independente de tudo que eu já passei na minha vida, nunca vai ser abalada, porque Deus não desiste de mim. Ingrid, a gente está chegando no finalzinho do programa e tem uma parte aqui que eu trago uma palavra e você contextualiza, tá? Certo. Deus. Tudo na minha vida, porque provações, dificuldades, não é só Ingrid que passa nem passou. Mas quem tem Deus tem tudo, porque Ele se encarrega de dar tudo que a gente precisa. Família. Essencial. Se não fosse minha família, eu não saberia como me amparar nesse momento, como continuar, como reviver, como recomeçar. Não saberia. Casa, o lar. Um sonho, porque desde pequena que os meus desenhos era sempre uma casa com uma árvore, entendeu? E com uns pássaros. E eu nunca consegui construir ou ter uma casa própria.
mas a minha família, que é essencial, deixou para mim o terreno e a gente conseguiu construir essa casa. E, nesse sentido, hoje o sonho ele foi um pouco adiado, mas eu tenho fé em Deus que a gente ainda vai conseguir. E agora, com certeza, será uma casa projetada, com os quartos todo bem definido para cada um, né? Sem precisar um quarto entrar dentro do outro. Deus permita. Saúde. Ah, preciso muito, 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 porque quando a gente está bem da saúde, a gente consegue assim, reviver, a gente consegue ter ideias, a gente consegue tentar se equilibrar. E eu digo saúde não só do corpo, que é importante, muito importante, da mente estar saudável, mas espiritualmente. Uma mente saudável e espiritual, ela tem mais força, vamos dizer assim. Saúde para os meus familiares, com certeza, porque a gente enfrentou Covid o ano passado, eu e meu filho. O meu foi moderado grave, o dele foi mais simples, mas por ser um local onde emana muita poeira, então a gente está em constante crise e a saúde, principalmente a espiritual, como eu falei, ela é muito essencial, essencial. Pandemia da Covid-19. Nesse momento da minha vida, a pandemia, estamos aí aguardando, hoje a gente amanheceu com várias notícias diferentes, inclusive de um possível lockdown também, e rezando para que primeiro tudo isso passe logo, independente da minha situação pessoal, que isso tudo passe logo, porque a gente vem sofrendo com tudo isso, a gente não pode se abraçar, a gente não pode visitar os parentes, a gente não pode fazer muita coisa. E nesse momento de construção, a pandemia, ela, assim, se, por exemplo, tiver um lockdown, então vai ser mais um dificultador para a construção. Mas, assim, eu imploro para as pessoas que elas usem máscaras, que ela pense no outro, para que o outro tenha a oportunidade de viver, já que a sua irresponsabilidade de quem não está usando, não está tendo. Então, eu imploro para que as pessoas realmente usem máscara, tenham todos os cuidados, não façam festa, aglomerações, não vá para praia, como a gente ainda insiste em impedir, mesmo assim, as pessoas ainda conseguem ir contrário a essa regra, a orientação. Ingrid, a fé remove montanhas? Com certeza, com certeza. Removeu uma, amanhã vai fazer 8 dias, porque está sendo uma construção de uma nova vida para a gente. A vida que eu tinha até o dia 8, com certeza não vai ser a mesma. Então, como eu disse lá nos meus pedidos, eu não vi, enquanto ser humano, enquanto carne, conseguir reverter a minha situação. E Deus é um Deus do impossível que move sim uma montanha. Para você, dia 9 de março de 2021. Um marco de uma nova vida, um marco de um dia muito triste, muito chocante, mas também o início de uma nova era para a minha vida e para dos meus filhos e da minha mãe. Com certeza, eu digo que foi um luto, mas na minha história de vida profissional eu sempre tentei construir e desenvolver a resiliência no outro, porque eu trabalhava com assistência social, então as pessoas vítimas de alguma coisa, ou uma violência doméstica, ou sexista, ou psicológica, e eu sempre tentava, dentro do possível, reconstruir os projetos de vida das pessoas. Mas eu nunca tinha tido um luto tão grave como esse, de você não poder voltar para casa, de você sair de chinelinho, porque foi cortar um cabelo de um filho, e quando voltar está tudo queimado, literalmente. Então tinha roupas novas, tinha história de vida, de fotos, de documentos, meus diplomas, de aulas, de livros que eu comprei para terminar o mestrado, de tudo uma história realmente de vida, e você perder tudo isso. Então, assim, não é fácil, mas o que eu ensinava, eu trouxe para mim.
trabalhar a resiliência, de como eu, diante do que aconteceu da minha vida, como eu posso ressignificar. E graças a Deus estou conseguindo fazer isso em tão pouco tempo. Então, talvez isso inspire outras mulheres, outras pessoas a, quando encontrar uma dificuldade na vida, não desistir. Não desistir de si próprio e não desistir de Deus. Porque o mais fácil é a gente desistir de Deus e entregar nossas vidas. Mas a gente tem que ter a consciência de que Deus não desiste de ninguém. Ele não desiste de ninguém. Nós é que nossa fragilidade, muitas vezes, nos afastamos dele. Mas ele não desiste da gente. E a gente tem que ter fé. Ingrid, eu quero agradecer a sua presença aqui conosco, né? É uma entrevista exclusiva aqui no canal. Ainda você nunca falou tantas coisas, tantas particularidades, tantos testemunhos, né, de fé, tantas coisas que agradecimentos, né? E a gente fica muito feliz pela confiança aqui no nosso trabalho, aqui no nosso canal Conexão Beto Andrade. E a gente quer abrir agora o microfone para você falar o que você quiser, para quem você quiser e deixar aí uma mensagem nessa série que a gente está aqui continuando a fazer, a série em homenagem à mulher. Você deixar também uma palavra para a mulher que está vivendo hoje. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de colocar a minha história de vida. Não foi fácil, porque eu sempre fui uma pessoa muito reservada. Inclusive, meu Instagram ele era fechado. Eu não disponibilizava a minha história de vida para ninguém, não por vergonha, não por nada, mas questão de exposição mesmo, para preservar meus filhos, inclusive de possíveis situações. Mas eu abri o meu Instagram, ele está aberto hoje, e eu comecei a minha história de vida dessa parte, explicando que quem me conhecia sabia que eu não tinha esse costume de expor a minha vida. E eu fiz isso em prol de um objetivo, que é a reconstrução da minha história de vida, sem nenhuma vergonha, sem nenhum medo, sem nenhum limite, entendeu? E eu só tenho a agradecer às pessoas, os seguidores que eu ganhei, né, por conta da história, que sensibilizaram e são muito bem-vindos. E, nesse sentido, muitas pessoas vieram para se emocionar, para dizer que bom que eu escutei a sua história, porque eu tinha uma história parecida e, de repente, a sua história me deu forças para continuar. Então, isso é muito gratificante de você ver o outro não só se espelhando, mas se vendo na história, entendeu? Mesmo que não tenha sido um incêndio na sua casa, mas de um sofrimento, enquanto mulher, solteira, mãe de 2 filhos, morando na casa dos parentes, que para muita gente é até vergonha, mas eu não, pelo contrário, eu vim para morar com minha mãe com muita alegria e para que ela não se sentisse tão só na perda do meu pai. Então, muitas pessoas, assim, enquanto mulher, solteira, mãe de 2 filhos, que passou por muitas histórias na vida já, como outras mulheres também. Então, eu assim, digo que com a fé a gente remove realmente montanhas, a gente juntos somos mais fortes. Então, não tenho vergonha de pedir ajuda, não tenho vergonha de acolher aquilo, o pouco que o outro pode dar, porque é muito fácil a gente acolher o que é bom e o que vem de grande, né? de muito, mas acolher com solidariedade, com humildade, tudo aquilo que a vida nos traz, inclusive a parte desconfortável, vamos dizer assim, chamada de desconfortável, porque é muito fácil a gente, nessa hora, perder a fé, é muito possível, né? Perder a fé enquanto ser humano e dizer, aconteceu isso na minha vida, agora a minha vida acabou e eu não tenho mais oportunidade. E não ficar também só revitimizando, no lugar de dizer, eu sou a coitadinha, aconteceu isso comigo, outras histórias também de vida. Não, é tentar aprender uma lição de cada detalhe. Eu quis entender até por onde começou o incêndio, para que quando eu estiver num outro espaço, na minha casa nova, eu não cometa de repente o mesmo erro ou aprenda com tudo que aconteceu. Então, todo mundo tem que tirar uma lição e o lado positivo de tudo que acontece nas nossas vidas. Então, eu encorajo aqui as mulheres
as mães, as desempregadas, as que estão passando por uma dificuldade, às vezes não é financeira, mas psicológica, que busquem ajuda, entendeu? Parem, pensem e vejam o que é possível fazer com a história de vida que hoje vocês têm. E agradecer mesmo a todas as mulheres, todas as pessoas que me ajudaram, que se identificaram com minha história, entendeu? Assim, eu não tenho intenção de ser uma blogueira, de ser nada disso, pelo contrário, a minha situação foi realmente de necessidade, e eu agradeço a todo mundo que conseguiu se juntar a essa força-trabalho, a essa campanha do bem, como a gente está chamando. Certo? Então, eu agradeço até a oportunidade de tudo ter sido no mês da mulher, porque se torna ressignificativo para mim e para todas as mulheres que possam escutar essa história e se identificar e procurar também mudar a sua história de vida. E quem sabe no futuro eu não escreva um livro, né, contando a minha história, né? Esse era um sonho da minha vida, era escrever um livro. Mas com tantos atropelos de história de vida, eu não tinha nem o tempo de escrever, era mais lutar mesmo para conseguir um ganha-pão. Ingrid, eu quero mais uma vez agradecer a você, né, e parabenizar a você nesse mês da mulher, e parabenizar através de você a cada uma das mulheres que estão nos seguindo, que estão compartilhando, que estão levando essas histórias a tantas outras pessoas. Então, quero agradecer e parabenizar a você e a toda a sua família, né, por essa força, por essa fé que vocês aí estão trazendo, né, e sendo exemplo para tantas pessoas. E muitas vezes a gente vê que, de vez está chorando, está ali com fé e até mesmo incentivando outras pessoas que vieram lhe ajudar. Eu que agradeço, fiquem com Deus, fiquem na paz, e eu passando dessa história aqui, eu estou disposta também a ajudar outras pessoas. Pois é, meus amigos, minhas amigas, você que está aí conectado conosco, muito obrigado por estar aqui com a gente. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe. Hoje tivemos aqui com a Ingrid Ferreira, essa professora, pedagoga, funcionária pública, que veio contar um pouco dessa mulher de fé, dessa mulher que faz. Até a próxima edição, se Deus assim permitir.